Olá, queridos pais do Senhor, espero que todos se encontrem bem. O meu nome é Tatiana Martins, eu sou evangelista e estou aqui mais uma vez com palavras de fé e esperança. Amém? Eu não sei se vocês estão sabendo do terremoto que ocorreu no Japão e hoje faz 4 dias. É muito complicado, né? Só sabe quem passa. E tem pessoas que usam certas notícias para envolver as coisas de Deus. Por exemplo, eu já escutei pessoas dizerem que isso acontece porque no Japão o nível de cristãos é muito baixo e eles adoram vários tipos de deuses, várias entidades, ou seja, eles não creem em nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nem em Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Mas, pessoal, ninguém tem o direito de julgar as coisas que acontecem na Terra. Claro que tudo que um homem fizer, ele vai colher. Então, uma das coisas que acontecem relacionadas a abalos sísmicos, furacões, isso são coisas geográficas. A gente não tem o direito de dizer que Deus instituiu esses tipos de fenômenos para atingir determinados povos, porque eles fazem coisas que não são do agrado do Senhor. Não é por aí, porque se fosse assim, todos nós já seríamos consumidos. Nós estamos na terra pela misericórdia do Senhor. Não é por merecimento, não é porque eu sou boazinha ou que você também é bonzinho, porque às vezes praticamos coisas que são boas e agradáveis aos olhos do Senhor. Não. Nós pecamos. Ou seja, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não quer dizer que porque tem este terremoto no Japão, tsunamis em alguns locais do mundo, furacões, até vulcões, né, em erupção, que causam uma destruição ao redor, pelo motivo dessas pessoas não acreditarem em Deus. Até porque, por exemplo, os Estados Unidos, existe um grande índice de furacões lá, de tornados, e tem um número imenso de cristãos. Então, o que é que justifica isso? Ok? Então, muito cuidado com o que a gente fala, porque isso pode até magoar as pessoas. E num momento de dor, nós temos que ser igual ao sal. Saber falar na dosagem certa para que os corações sejam consolados e não ofendidos. Mas por que será que o Japão, né, enfrenta tantos terremotos, né? Vez por outra a gente escuta falar disso. Mas é exatamente por uma questão geográfica, pessoal. O Japão, ele fica mais ou menos localizado, né, numa região que tem esse tipo de propensão a terremotos e de grandes intensidades. Ou seja, ele fica localizado numa área que é conhecida, né, pelos estudiosos de Anel de Fogo. Ela é situada nas costas do Oceano Pacífico e provoca nessa região uma intensidade sísmica e vulcânica muito abrangente e que envolve aquela região do Japão. E o Japão a gente sabe que é um país pequeno, né? O Japão, a gente até brincava, né? Porque eu sou do Nordeste, né? Eu sou de Pernambuco. Que o Japão era do tamanho de Pernambuco, imagine. Que é Pernambuco dentro do Brasil, né? Minúsculo. E Japão é um país. Então, assim, imagine o impacto que isso causa num local pequeno, né? É devastador. Mas o que acontece, né? Mesmo sendo devastador, mesmo tendo vários tipos de terremotos naquela região do Japão, se fosse em outro local do mundo, o desastre seria maior. Vocês sabiam disso? Pois é. E é por isso que eu digo para vocês que, infelizmente, existem locais no mundo, né, que as condições geográficas, elas não são
tão adequadas para o ser humano sobreviver de uma maneira tranquila, sem perdas, sem ter desastres. No Brasil, por exemplo, nós somos privilegiados, mas por quê? Por causa de uma questão geográfica. Se não fosse assim, nós estaríamos passando pelos mesmos problemas, certo? Então, o que a gente pode fazer numa situação dessa? A gente tem que orar, pedir a Deus que Ele é santo, poderoso, Ele é grande, para que venha consolar essas famílias, para que eles psicologicamente não fiquem tão abalados, porque é muito difícil, pessoal, perder tudo. Imagina, você já perdeu tudo. As pessoas costumam perder parentes, animais, a saúde. Mas imagina você perder a sua casa, seus parentes, seus animais, seus bens materiais. Claro que a vida é mais importante. É o bem precioso. Quando se há vida, ainda há esperança. Quando não há vida, perde-se a esperança. Mas você perder alguém ou várias pessoas ao mesmo tempo, você tá no trabalho e de repente não tem como voltar para casa porque você não tem mais casa. É uma situação muito difícil. E só Deus, para fazer curar a dor dessas pessoas. E a gente precisa orar por elas. Porque, graças a Deus, como eu falei anteriormente, nós, brasileiros, temos uma condição geográfica favorável. Mas nem todas as pessoas do mundo tiveram esse privilégio. E que sejamos gratos, porque o Brasil tem vários problemas de estrutura, tem. Mas em termos de geografia, né, em termos de abalos naturais, isso nós não passamos. Então, o que hoje o Japão está enfrentando, né? Eles estão com as rodovias destruídas, edifícios derrubados, muitos edifícios. E esses edifícios causaram incêndios e que comprometeram, né, as comunicações. Imagina, até para ter um socorro, né? Imagine como está difícil a situação. Transporte público está inoperante porque as rodovias foram fechadas, né? Alguns voos foram cancelados, né? Dentro da província de Ishikawa. Não tá fácil para aquele pessoal não, viu? Tá muito difícil. Escolas também pararam. Mas tá tendo ajuda, né? Tá tendo resgate, tá tendo pessoas, né, que se mobilizando para ajudar. Ontem eu estava assistindo uma reportagem, aquilo doeu muito meu coração. Um rapaz ele sobreviveu, né? Porque no momento ele não estava naquele local, né, na casa dele, mas ele tinha animais. E que ele disse que foi muito feliz com aqueles animais, ele teve muitos momentos bons com aqueles animais. Imagine perder os animais que ele tinha, né? E ele estava com a esperança de que eles estivessem vivos. Eu acredito que ele vivia só, por isso que ele só falou dos animais. Porque no Japão tem essa cultura, né, da pessoa quando chega a uma maioridade, morar só, né? Não morar mais com os pais. E esse rapaz chorava tanto, com tanta dor, porque era o que ele tinha, era o bem maior dele. Ele não estava preocupado se perder o apartamento, se perder os móveis, não. Ele estava preocupado com os animais, seres vivos, né? Muito difícil hoje em dia as pessoas hoje se preocuparem com os seres vivos, viu? Eu não estou falando só de animais, não, estou falando de seres humanos. As pessoas estão dando mais valor às coisas do que às pessoas. E isso está muito difícil de conviver na Terra, porque acaba, né, com o amor que Deus instituiu entre nós. E as coisas estão tendo mais valor do que as pessoas e os animais. Isso é muito preocupante. Mas as buscas ainda estão sendo contínuas, né? Os bombeiros estão atuando. Tem muitas pessoas desaparecidas. Eu espero, em nome de Jesus, que essas pessoas
estejam vivas, né? E que elas retornem à vida normal, o que é muito difícil, mas não vai ser impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas o que a Bíblia fala em relação a terremotos, abalos sísmicos, né? Existem vários versículos, né? Terremoto, isso não é uma coisa atual, não é após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo pela primeira vez na Terra. Isso foi antes mesmo da vinda dele à Terra, isso já acontecia. E é por isso que eu digo a vocês que se alguém vier falar, né, com esses comentários inóspitos e sem nenhum fundamento de que, porque eles vivem de uma forma pagã, não creem em Cristo, por isso que sofrem, não. Neste caso, neste ponto, não é não, tá? Não tem nada a ver, não tem relação, pessoal. Deus não ia fazer isso com uns e ia favorecer outros, já que todos estão debaixo do pecado. Então, para Deus não existe pecado maior nem menor, existem consequências do pecado, né? Acredito eu que a consequência do pecado deles, por servirem a outros deuses e outras entidades, será exatamente deles não terem o privilégio de ter uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vão estar destituídos, né, do reino, se eles não se arrependerem e não passarem a crer. Mas algo além disso eu não vejo. Eu não vejo razão nenhuma de Deus castigar essas pessoas, tá? Mas em Mateus mesmo, 24, capítulo 7, versículo 7, diz que haverá, né, levantamento de nação contra nação, reino contra reino, fome, peste e terremotos em vários lugares. Não é um lugar só, né? Não é um lugar específico. Vai existir em vários pontos na Terra e o Japão é um deles. Não é verdade? E outros versículos também falam isso, em Lucas, em Marcos, em Apocalipse. Mas que fique claro, pessoal, que essas coisas acontecem e vão acontecer até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso só vai acabar quando o nosso Senhor vier à Terra. E isso tudo, toda dor, toda lágrima serão enxugadas dos olhos. Nunca mais vai haver o sofrimento para aqueles que creem e confiam nele. Amém? E que você possa ser uma dessas pessoas. E que você também tenha um bom coração neste momento para orar por aqueles que estão necessitados, pois nós todos precisamos de Deus. E principalmente essas pessoas que não o conhecem, eles precisam do Evangelho, eles precisam de Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, divulgue esse vídeo, se inscreva no canal para que ele continue no ar, para que essa palavra chegue a vários corações, inclusive dos japoneses, pois eles são muito carentes da verdade, carentes da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.